mães, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a amamentação. Eu vou estar respondendo algumas perguntinhas que vocês me deixaram lá no Instagram e contando também um pouquinho da minha experiência. E eu tenho uma novidade super legal para falar para vocês, principalmente para as futuras mamães e para as mamães. Vocês sabem, né, que a amamentação é uma fase muito importante, que precisa de muitos cuidados e atenção. Então, se você é uma mamãe ou uma futura mamãe, fica até o final desse vídeo que eu vou te indicar uma maneira super simples e que garanta uma amamentação saudável para você, para o seu bebê, sem dor e sem sofrimento. Então, fica ligadinho aqui no final do vídeo e eu vou contar para vocês. Pessoal, como foram muitas perguntas mesmo, meu Deus. Eu vou começar respondendo de baixo pra cima, responder as pessoas que deixaram primeiro, porque teve bastante pergunta repetida, tá bom? Vamos lá, pessoal, a primeira perguntinha foi da Luana Oliveira 54. Beijo, Luana, e ela fez a seguinte pergunta: você teve algum cuidado antes do neto nascer com os seios? Eu não tô tendo nenhum e não consegui ver o restante da mensagem. Mas que cuidados que eu tive, gente? Nos últimos dias, assim, da gestação, eu comprei uma pomada que se chama Memê e ela era bom usar a partir do 6º mês de gestação para você ir passando no seio, né, para ir preparando. E eu comecei a usar ela, mas eu confesso que eu passava, tipo, acho que eu passava umas 10 vezes só, sabe, no máximo, porque eu esquecia mesmo de usar. E também o povo fala assim, pega sol nos seios, né, pra ajudar a preparar. Eu fiz isso também umas 3 vezes e acabava esquecendo, então não teve meio que uma preparação, não, na gestação em si, não. Foi realmente na tora mesmo, depois que ele nasceu. A próxima perguntinha é da Keila Santana 17. Beijo, miga. E ela perguntou: em quantos dias desceu o leite? Tô amando acompanhar a rotina com o baby. Então, gente, no primeiro dia que o neto nasceu, né, desceu o colostro. O colostro já desceu. Assim que eu saí da sala de parto, a enfermeira que ajudou a colocar o neto no peito pra mamar, enquanto eu tava lá toda anestesiada, ela apertou e viu que já tinha colostro, então o colostro desceu num dia e o leite já desceu no dia seguinte. Quando eu vim embora pra casa, já tinha descido o leite. O neto ainda não mamava tanto, porque a boquinha dele era pequenininha, ele cansava muito fácil, mas já tinha leite, tanto que eu tirava na bombinha e dava pra ele na mamadeira, porque era muito mais fácil pra ele mamar. Ele mamava no peito um pouquinho, dormia, cansava e aí parava de mamar. E na mamadeira ele mamava o tanto certo e dormia e ficava satisfeito. Então, tinha já leite logo no 2º dia após o parto. Muita gente fala que quando faz cesárea o leite não desce. Comigo não foi bem assim, já desceu o leite mesmo no dia seguinte. A Evelyn Silva perguntou: beijo, miga, como foi a primeira mamada? Então, gente, é um pouco estranho, sendo bem sincera, é diferente. Quando a doutora colocou ele no peito, mesmo não tendo bico, ele abocanhou assim, ele fez a pega correta logo na primeira, porque a enfermeira colocou certinho. E parecia que ele tinha dente, sabe? Porque sugava já com força, assim, digamos assim, né? E aí, por exemplo, quando ele escapulia do peito, eu não conseguia colocar ele certinho. A enfermeira vinha e colocava a boquinha dele certinho, mas parecia que ele tinha dente. Então, a primeira mamada, assim, foi aquele... Sabe aquele teste inicial, aquilo de você sentir aquilo primeiro? Então eu não aproveitei, não foi algo prazeroso. Foi tipo assim, o que tá acontecendo? E só sentindo mesmo aquela sensação. Diferente, né? Nunca tinha acontecido. Mas hoje eu já acostumei, é como se não tivesse acontecendo nada. Mas na primeira mamada você fica só assuntando, assim... sabe, sentindo e entendendo o que tá acontecendo ali. Agora deixa eu contar pra vocês um pouquinho do meu relato, né, de amamentação. Agora eu respondo mais perguntinhas. Quando eu fui ganhar neném, como eu até falei pra vocês no vlog, eu tava com muito medo, tava tipo assim, meu Deus, ele vai nascer agora e eu vou ter que amamentar, eu não tenho leite, mas a gente bate aquela insegurança, né, porque o que mais eu ficava insegura mesmo era realmente a amamentação. E quando nasceu, saí ali da sala do parto, foi automático, sabe? O leite desceu, ele já mamou e como eu havia comentado com vocês em alguns vídeos anteriores também, eu não tinha bico. De um lado de um seio eu tinha um pouquinho mais, do outro eu não tinha tanto, não tinha nada praticamente, né? Era bem retinho mesmo. E isso dificultava um pouco ele mamar sozinho. Por exemplo, eu não conseguia colocar ele pra mamar. Quem tinha que colocar lá no hospital era a enfermeira, né? Todas as vezes que ele mamou, assim, nas primeiras horas, foi a enfermeira que veio. Ela veio umas 2 vezes, aí depois minha mãe foi embora, ficou com o Paulo, ela voltou também pra ajudar a colocar ele a mamar. E porque sozinha ele
pegava, escapulia, pegava, escapulia, pegava, escapulia. E aí foi quando o pediatra dele veio, a enfermeira veio e falou assim, você não tem um bico de silicone, é legal de você estar colocando pra ele aprender e também ajudar a fazer o bico, porque o bico de silicone, quando ele vai sugando, vai formando o bico do nosso peito, né? Assim, na hora, depois quando para de mamar, volta praticamente ao normal. E aí foi quando o Paulo foi em casa à noite e buscou esse bico de silicone. Foi quando ele realmente mamou, assim, pra saciar e dormia melhor, né, digamos assim. Então eu coloquei o bico de silicone, principalmente de um lado, onde eu não tinha bico nenhum, e aí ele mamava bem. E muita gente perguntou aqui também, eu vou falar assim, no geral, sem citar nomes, porque bastante gente perguntou. Sobre o bico de silicone, se ele ajuda. Então, no meu caso, ele ajudou muito. Foi a forma que o Neto conseguiu mamar, assim, sem ficar nervoso, sem ficar estressado. E muita gente perguntou também se o bico de silicone não dificulta a saída efetiva do leite pro bebê. E não, gente, quando o bebê tira a boquinha assim do bico de silicone, dá pra ver o tanto de leite que fica lá dentro do bico, ele é transparente, né? Então dá pra ver o tanto de leite que fica, o bico do peito fica até pingando assim, e é muito mais fácil de sair, né? O bico ele já é o tamanho certinho, encaixa na boquinha dele lá onde que tem que ficar. E aí não tem aquilo de, ter a pega errada, né? Então ele mamava do bico de silicone, saía leite normalmente. Até pelo que o pediatra dele disse, o bico de silicone não tem isso de enganar, pensar que ele tá mamando e ele não tá mamando, não. Ele tá mamando sim, tá ali sugando e tá saindo leite. Então, a minha experiência com o bico de silicone foi muito legal, é super válido, então eu indico sim para as mãezinhas que vão ganhar neném, não tem bico, já leva um bico de silicone ali, que se for necessário, você já usa. E no dia seguinte, assim, gente, já que eu fui embora pra casa, o meu peito encheu muito, 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 que empedrou, foi uma produção, tipo assim, demais. E aí eu coloquei até com pressa de água quente, vocês brigaram comigo, já tem que ser gelada, mas gelada corta a produção, né? Eu só queria que aliviasse, não queria que parasse a produção, não. É água morna, alivia ali, mas ativava a produção do mesmo jeito. E o Neto, ele mamava relativamente pouco, porque recém-nascido mama de 5 a 7 ml, né, que eles falam, e o Neto mamava bem pouquinho mesmo. E cansava e dormia, por isso que eu tirava bastante na bombinha e dava pra ele na mamadeira. Muita gente perguntou por que eu tava usando a mamadeira e era por isso. Só que aí os dias foram passando e a produção já foi diminuindo, foi se adequando ao tanto que ele mama, né? O nosso corpo é inteligente e ele faz isso, né? Se o bebê mama menos, ele produz menos. Se o bebê começa a mamar e a sugar mais, ele produz mais leite. Então a produção já foi se adequando e foi parando de empedrar tanto o meu peito igual tava, porque antes tava empedrando, tava doendo, tinha duas pedras, realmente, duas bolonas, assim, e se incomodava demais. E pra amamentar era difícil também, então eu tinha que usar o bico de silicone, porque tava mas tão empedrado, que ele não conseguia nem abocanhar o bico do peito. Então, ou eu tirava um pouco na bombinha, ou eu já colocava o bico de silicone. Só que eu, Ângela, não queria aumentar com o bico de silicone. Por quê? Porque eu queria meu filho ali, com a boquinha no peito, mamando, naquele momento, só nós dois, aquela conexão sem nenhum plástico ali entre a gente, né? E também pela praticidade. Por exemplo, eu vou sair, como é que eu vou ter aquela preparação toda de carregar um bico de silicone, higienizar ele, colocar? Eu, Ângela, acho que é um pouco, sim, constrangedor você tá em algum lugar e você precisar ali tirar o peito pra fora pra dar de mamar, principalmente dependendo da roupa que você tá. Então, com o bico de silicone, isso seria muito mais ainda, seria muito mais demorado o processo de você vir cá, encaixar o bico de silicone, vir cá, trazer o bebê pra colocar pra amamentar, né? Então, eu não queria isso, não queria estar usando o bico de silicone por esse fator, né, de ter que, por exemplo, eu vou ali na casa da minha sogra, ela mora em outra cidade, e aí lá eu tenho que, colocar o bico de silicone, ficar carregando, lavar o bico de silicone, higienizar ele, guardar. Então, eu não queria isso. Então, lá pro 10º dia, eu já comecei a fazer uma transição, né? Porque a gente não pode também tirar algo drasticamente do bebê. Querendo ou não, 10 dias ele criou um costume ali com aquele bico de silicone. Ele achava que aquilo era o bico do meu peito, aquilo que alimentava ele, né? Então eu fui passando por uma transição. Por exemplo, eu colocava o bico de silicone, principalmente nesse seio que eu não tenho tanto bico, que é mais difícil de amamentar. A gente sempre tem um lado que a gente gosta de amamentar, né? Por ser mais fácil. E aí eu colocava o bico de silicone, ele sugava um pouquinho, eu via que ele tava mamando, tirava o bico de silicone, como ele sugou bastante, o peito já fez o bico, e aí eu voltava ele pro peito sem o bico de silicone pra mamar.
Confesso que ele ficou bastante enjoadinho, ele chorava enquanto ele amamentava, tipo, ele ficava estressado, ele chorava de estresse, porque ele ia ali, abocanhava, e aí ele parava um tiquinho e perdia o bico, e aí ele ficava agoniado e ficava caçando, assim, e não conseguia encaixar a boquinha pra mamar certinho, então ele ficou um pouquinho estressado. Foi aí alguns dias, tipo, uns 3, 4 dias, não, é mais, acho que foi uns 5 dias ainda dessa transição de colocava um pouco o bico de silicone, voltava, ele ficava estressado, até ele aprender realmente a pegar o bico do peito e a sugar certinho, né, a saber que era ali mesmo que ele ia mamar, não ia ter mais bico de silicone. Então, hoje, o que eu ainda faço? Eu acho muito mais prático, por exemplo, pegar a bombinha elétrica, vim aqui sugar um pouquinho, porque quando ela suga ela também faz o bico do peito e eu venho e coloco ele pra mamar. Mas isso só no seio que eu não tenho bico. No outro ele já mama normalmente, eu venho, coloco, ele mama. Às vezes escapolha, fica estressado, mas isso aí é normal mesmo. Então hoje, com 20 dias já de nascido, eu não uso mais o bico de silicone, eu não dependo dele o tempo todo. Por exemplo, eu vou sair, eu preciso do bico de silicone. Não, eu posso sair, se eu precisar de sair, e ele já vem e mama no peito. Então ele não tá usando mais o bico de silicone. Eu quis tirar justamente eu quero que meu filho mame em mim, não quero ter um plástico ali, sabe, aquela barreira entre nós dois. Então isso foi uma decisão minha, mas o bico de silicone me ajudou bastante, e se o meu peito ferir ou se eu precisar, eu vou voltar com o bico de silicone. Vocês me perguntaram bastante se sangrou, se rachou, se feriu. É uma pergunta que tem bastante também, então um beijo pra todo mundo que fez essa perguntinha lá no Instagram. E não, gente, justamente Ó... Tem um bezerrinho. Pessoal, continuando o vídeo aqui, tem um garotinho que acordou, resolveu vir mamar. E o que eu tava falando era sobre ter ferido, né? E não, gente, justamente por eu ter usado o bico de silicone, não chegou a ferir, porque no bico de silicone ele faz a pega correta, né? Não vai sugar só o bico, suga a areola toda assim lá pra dentro, digamos assim, né? E quando ele já passou da transição do bico de silicone pro bico do peito, ele já abocanhava certinho, né? Já tinha a boquinha maior, e o bico de silicone era grande, então pra ele caber dentro da boquinha dele ele tinha que abrir tudo certinho, no bico do peito ele já pegava também. Então não machucou, mas é lógico que eu senti ele, senti ele muito mais sensível, né? Porque afinal agora tava ali na pele, né? Pele com pele, digamos assim. E então ficou muito mais sensível, mas não chegou a rachar, não chegou a ferir, não chegou a sangrar, não chegou a machucar, não. E também questão de dor, vocês perguntaram se eu senti dor. Com o bico silicone eu não sentia absolutamente nada, tipo, sentia que tava sugando assim, mas não sentia dor. E agora no bico do peito, a gente sente, tipo, a pressãozinha dele sugando, principalmente na primeira hora. Quando ele encaixa a boquinha assim de primeira, eu até faço assim, porque é muito mais forte, ele suga muito mais forte. Mas não colocaria aí como dor, não, até porque é só uma sensaçãozinha ali dele sugando mais forte, e depois ele mama. E aí, por exemplo, eu consigo assistir uma televisão, não é algo que você fica ali se concentrando na dor. Então não senti dor também pra amamentar. Então, de resumo aí, eu não fiz absolutamente nada para cuidar dos seios antes da amamentação, antes dele nascer, né? Assim que ele nasceu, eu já coloquei o bico de silicone, ele teve só as primeiras mamadas ali no peito, tinha alguma dificuldade, então eu fui pro bico de silicone, fiz a transição, tirei o bico de silicone e hoje ele tá normalmente sem dor, sem machucar, sem incômodo algum. A Thaís Alexandre perguntou, em algum momento chegou a pensar que não iria conseguir? E não, eu não cheguei a pensar, eu tive medo antes de eu ganhar neném, mas depois que ele já começou a mamar no bico de silicone, ele mamava bem, eu via que tava saindo bastante leite, eu não tive medo, eu só tinha na minha mente que, tipo assim, preciso tirar esse bico de silicone, agora eu sei que ele tá mamando bem, eu sei que tá sendo bom pra ele, mas quero que ele fique no peito, sabe, sem esse bico, então eu só ficava pensando assim, quando é que eu vou tirar esse bico de silicone? Meu Deus, eu preciso tirar esse bico de silicone. E aí eu fui tentando, mas aí eu vi que ele ficava bastante enjoadinho, e aí eu ficava com dozinha dele e colocava o bico de silicone. Mas aí com 10 dias, acho que foi até antes de 10 dias, eu acho, eu fui no consulta do pediatra com 11 dias,
E antes da consulta do pediatra, eu já estava tentando tirar o bico de silicone. Na consulta do pediatra dele, ele não falou nada sobre o bico, até porque foi ele mesmo que indicou lá na maternidade, então ele não comentou nada sobre o bico de silicone. E aí era pra me continuar usando, né, normalmente, do jeito que eu tava conseguindo aumentar. Porém, eu quis realmente tirar e fui tirando até eu senti necessidade que não preciso mais do bico. ADV.Ana Scherrer, acho que é assim que se fala, fez uma perguntinha que é se o neto fez a pega correta desde logo. E sim, né, porque lá na maternidade eles colocaram na pega correta, depois eu fiz o bico de silicone, e hoje quando eu vejo que ele não pega certinho, ele pega só o bico, eu tiro ele do peito e volto ele pro peito pra ele fazer a pega correta, pra ele abocanhar todo o peito e não machucar, né. Porque, querendo ou não, quando ele pega o bico do peito, você sente, parece que dói lá no fundo da alma, ele puxando assim. Então eu tiro ele do peito e faço ele abocanhar certinho. A Aline fez uma perguntinha aqui bem legal e eu tava esquecendo de falar isso pra vocês, que é: as conchas de amamentação não esquentam? Então, vamos lá, sobre concha de amamentação. Usei algumas vezes, não usei mais, tá ali guardado. Não foi algo legal pra mim, por quê? As conchas de amamentação, muita gente fala que é pra fazer bico, mas pelo que eu li ali, é mais pra manter a higiene, né? Deixar encaixado ali pro bico do peito não entrar em contato com o tecido, essas coisas, né? Pra não dar fungos. Mas muita gente falou também pra mim, assim, aqui na internet, né? Que a concha dava fungo também. Mas eu não consegui me adaptar com as conchas pelo simples motivo de... incomoda demais, gente. É um trem dessa grossura entre o sutiã e seu peito. Principalmente quando o peito tá muito cheio e ele tá vazando, né, que é a hora que realmente seria útil para usar a concha, para ficar vazando ali dentro daquele copinho e não num pano, né, a gente ficar sentindo ali molhado. Ele não é útil, por quê? Porque dói demais. O peito já tá cheio de leite empedrado, você vai, coloca aquilo, ainda coloca um sutiã ainda por cima. Além de ficar um trem horrível, né, porque fica desse tamanho assim o peito, fica super desconfortável, você não consegue deitar. Então é só durante o dia mesmo pra ficar em pé. Por exemplo, eu vou sair, aí eu coloco a concha aqui pra não precisar de colocar um pano na hora de sair, né. Então é muito desconfortável essa concha. Então, por exemplo, se eu for sair, eu acho que eu vou comprar ali um absorvente de seios, ou então colocar um absorvente normal também desses uso diário, porque eu não gostei, gente. Eu acho que incomoda demais, machuca, fica extremamente estranho e desconfortável mesmo. Então, a concha de alimentação eu só fiz ali o teste, né, nos primeiros dias, tentei colocar uma menor, a maior, mas não me adaptei, então não tô usando. Como prometido, eu vou mostrar pra você, mamãe, como você pode ter uma amamentação sem dor, sem trauma e que tenha a melhor experiência com seu bebê. Aprenda técnicas avançadas de amamentação, os obstáculos que uma mulher passa e como evitá-los da melhor maneira possível, garantindo a amamentação de sucesso e muito mais. Um método completo que mostra exatamente o que fazer para ter um aleitamento materno saudável e garantir o ganho de peso do seu bebê sem trauma. Então, meninas, saibam que isso é totalmente possível. Eu vou indicar pra vocês, mamães e futuras mamães, um vídeo exclusivo mostrando como amamentar sem dor e sem sofrimento. Então entra aqui abaixo no link da descrição, o primeiro link aqui na descrição para você assistir o vídeo e saber mais sobre isso. Então, mãezinha, não esqueça de passar aqui nesse link, dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, de ter ouvido um pouquinho sobre o meu relato de amamentação. Em breve eu vou contando mais coisas pra vocês também. Vocês estão me perguntando bastante sobre o ganho de peso do bebê, sobre se eu introduzir fórmula ou não, mas isso eu vou contando pra vocês em próximos vídeos, né, até porque a gente vai passar por uma outra consulta e aí eu vou deixando vocês atualizados, tá bom? Porque eu sei que isso ajuda bastante as mãezinhas e futuras mamães que me acompanham por aí. E é isso, um grande beijo. Fiquem com Deus, me segue lá no Instagram, eu sempre deixo passando aqui na telinha, @eiangelooliveira, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E o Baby Neto nem apareceu, só fica mamando. Já fica mamando esse gostosinho.